Hoje vamos analisar uma empresa que fez seu IPO há pouco tempo na bolsa e que atua com distribuição, venda de etanol, petróleo, combustíveis e outros hidrocarbonetos fluidos. E essa empresa já até passou aqui pelo canal, mas está precisando de uma atualização. E isso mesmo, nesse vídeo vamos analisar então a empresa Raízen em seus resultados mais atualizados. Então, se você está em dúvida sobre investir na Raízen ou não, esse vídeo de análise pode ajudar você, lembrando que essa é minha análise de fundamentos e não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, e não importa de horário ou quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar a Raízen Energia. E nesse vídeo eu vou tratar sobre uma breve história da Raízen, dados da Bolsa de Valores, fonte de receita, resultado mais atualizado, histórico de todas as suas receitas, lucro, fluxo de caixa e claro, seu endividamento. E no fim do vídeo de análise eu faço um checklist como se fosse um resumo da empresa e também passo a minha opinião pessoal sobre investir na Raízen. Então fica até o final de nossa análise. E o foco da análise são os resultados da companhia, então eu não vou entrar aqui nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresa da bolsa, e se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma análise que eu trago semanalmente aqui. E a Raízen é uma empresa brasileira de energia renovável e combustíveis formada em 2011 a partir de uma joint venture entre a Shell e a Cosan. E a empresa é uma das maiores do setor de energia do Brasil. Ela produz etanol, açúcar, energia elétrica e biogás. E a Raízen tem uma forte presença no mercado de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis no Brasil inteiro. E ela exporta esses produtos também para mais de 50 países ao redor do mundo. E a empresa também tem investido bastante em fontes de energia renováveis e novas tecnologias. Atualmente ela é controlada pela Shell Brasil Holding BV, com 50% das ações ordinárias, com a Cosan 9 participações com 44,92% das ações ordinárias, Cosan com 5% das ações ordinárias e o free float das ON é praticamente inexistente, só que das preferenciais já chega a 87%. Vamos aos dados da Bolsa de Valores. Nome da empresa aqui é Raízen S.A. Código de negociação RAIZ 3 e RAIZ 4, fundação 2011. Setor de atuação petróleo, gás e biocombustíveis, segmento exploração, refino e distribuição. Segmento nível 2, o nível abaixo do novo mercado. Free float total de 11,5%, é bem baixo. 100% de tag along e o valor atual de mercado dela é de 39,8 bilhões. E rapidinho, como é que a empresa ganha dinheiro? A Raízen oferece lucro mesmo por meio da produção e venda de etanol, açúcar, energia elétrica e biogás, e também atua com distribuição de combustíveis. E a empresa atua em diversos mercados, incluindo o mercado interno brasileiro e o mercado internacional, como eu disse anteriormente até na história, exportando para mais de 50 países. E com essas atividades, a Raízen gera receita e lucro que são usados para reinvestir em suas operações e financiar novos projetos e tecnologias para que assim ela consiga atuar de uma maneira mais expansiva e com um crescimento. A verdade é que de um setor complicado, porque se a gente pegar as empresas desse setor, os pares, como a Vibra Energia ou a Ultrapar, podemos ver que cada uma delas, apesar da população precisar bastante desse produto, no caso da gasolina, né? É um exemplo claro, essas empresas pertencem ao setor de margens muito baixas e acaba virando mesmo uma briga por preços. A Raízen soltou seu resultado do terceiro tri de 2023, isso mesmo, a gente está no início de 2023, mas ela já fechou porque ela tem um fechamento contábil um pouco diferente. Ela, por exemplo, fechou março, 31 de março do respectivo ano, ela já solta o fechamento do ano inteiro, entendeu? Sem mais delongas, vamos aos resultados mais atualizados. E vamos ver aqui primeiro o resultado por segmento. Na parte de renováveis e açúcar, esse terceiro TRI foi 4% melhor que o trimestre passado, em comparação com o trimestre passado. Mas quando a gente passa para o year to date, a gente pode ver uma diferença maior ainda de uns 40%. Aí quando a gente passa para o EBITDA ajustado, em comparação com o mesmo trimestre anterior, ele já fica 7,2% a menos e somente 2,1% positivo no year to date. E já nos custos e produtos vendidos, custo dos produtos vendidos, a gente pode ver que eles aumentaram em 11% em comparação com o mesmo período do ano de 2022 e continuam investindo bastante na parte de renováveis, com quase 1,5 bilhões nos projetos no acumulado do ano. Segundo a administração, eles avançaram também na construção de 3 plantas da E2G com 818 milhões investidos no ano. Os demais projetos
incluem os investimentos na construção das plantas de biogás, com 81 milhões de investimento, e em cogeração de energia, com 130 milhões de investimento. Agora, já passando para a parte de etanol, teve um aumento de 37,3% no custo dos produtos vendidos, contudo, seu EBITDA ajustado fechou em 1,8 bilhões, um aumento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado, e no year to date, 4 bilhões, ficando o mesmo patamar, mais ou menos assim, em comparação com o ano passado. Chegamos então na parte de marketing e serviços, onde fica a maior parte da receita da Raízen, e a primeira coisa que nós vemos aqui são os aumentos nas despesas de vendas gerais administrativas, tanto no trimestral quanto no anualizado. Mais precisamente, um aumento de 35% no trimestral e 53% no anualizado. E com isso a gente chega a um EBITDA ajustado de 880 milhões esse trimestre, que é 34,5% a menos que o trimestre anterior e basicamente o mesmo nível do anualizado em comparação com o último ano. Já no volume de vendas dos combustíveis, teve uma variação de 1,3% negativa no resultado trimestral, sendo que a administração até constou que foi um trimestre bem desafiador para a indústria de distribuição de combustíveis do Brasil, ainda está absorvendo os efeitos das mudanças de tributação dos combustíveis, e o trimestre foi marcado primeiro pelos efeitos pontuais da demanda pela Copa do Mundo, segundo, redução dos preços de gasolina, consequentemente o etanol e diesel praticados pela Petrobras, e terceiro, pelo excesso de ofertas de combustíveis no mercado. E agora aqui já passamos para o resultado consolidado, e aqui podemos ver o que eu falei bem lá no início sobre ser um setor mais complicado, com margem mais baixa. Basicamente foram 60 bilhões de receita operacional líquida para tirar 168 milhões de lucro apenas. Destaque novamente para o aumento do custo dos produtos vendidos e das despesas operacionais, principalmente em vendas, tanto no trimestral quanto no anualizado. Outro detalhe, que se a gente pegar no anualizado de 2023, foi um prejuízo de 160 milhões que a Raízen teve, e o custo da dívida bateu forte no resultado financeiro da Raízen também, né? Afinal, o resultado financeiro foi 1,4 bilhões negativo esse trimestre, aí impacta muito quando vai chegar lá na frente no lucro. Esse terceiro tri, a Raízen fechou com uma dívida líquida de 28 bilhões, impactado pelo crescimento do CAPEX, pela redução do caixa equivalente de caixa de 1,7 bilhão de reais, e com alavancagem de 2,5 vezes relação dívida líquida e EBITDA dos últimos 12 meses. A maior parte do seu endividamento, como a gente pode ver, é na moeda estrangeira, 17,8 bilhões, mais precisamente em moeda estrangeira, 15,7 bilhões em moeda local, aqui o real, totalizando 33 bilhões de dívida bruta. E uma coisa que eu acho legal no resultado da Raízen é que ela sempre coloca as oportunidades, os desafios que eles detectam na empresa, e eu acho isso muito bacana particularmente, e eu dou bastante atenção para essa parte, principalmente no que diz respeito ao que a empresa enxerga como desafios. Aqui temos a volatilidade, por exemplo, dos preços e tributação do setor de combustíveis, tem também a parte de clima e efeitos de produtividade agrícola da cana, que faz muita diferença para a Raízen, cenário político macroeconômico nas regiões que ela atua, manejo dos efeitos inflacionários sobre os custos de despesas e desdobramento do conflito entre Rússia e Ucrânia, e assim impacta bastante os resultados da Raízen também. E como a Raízen fez seu IPO recentemente, a gente tem pouco tempo para fazer uma análise histórica horizontal bacana mesmo, pegando um lapso de tempo maior, como eu gosto de fazer. Mas o que vemos aqui é que ela vem aumentando sua receita e fechou o acumulado dos últimos 12 meses de 2022, 2023, quando a gente pega aqui, em 244 bi. E de 2020 para 2021, ela caiu em torno de 11% da receita, mas depois ela recobrou até chegar aos patamares atuais. Como já vimos também nesse resultado trimestral, a receita dela fechou em 60 bi, que é 9% a mais do que em comparação com o terceiro tri de 2022, e no anualizado 37% a mais do que em comparação com 2022. Já partindo para o lucro líquido, já não temos algo assim tão constante assim. O seu melhor resultado foi o fechamento até então do ano de 2022, mas o acumulado dos últimos 12 meses que temos aqui, ela não está indo também por conta de diversos fatores internos e externos da empresa. Esse trimestre, por exemplo, tiveram vários fatores que prejudicaram os resultados, desde questões mais operacionais até o aumento de custo e principalmente o resultado financeiro,
que foi muito ruim e isso pesou muito mesmo no resultado trimestral e piorou bastante. Nos últimos resultados, a Raízen tem usado o fluxo de caixa operacional como fonte de distribuição de dividendos, mas isso, na minha opinião, não é tão certo assim, porque o mesmo que seria bom para eles seria se eles analisassem o custo da dívida para manter uma boa alavancagem, mas ao invés disso eles estão preferindo fazer distribuição de dividendos com o caixa, enquanto a dívida come boa parte do resultado da empresa. Então é uma decisão que eu considero até mesmo bem questionável e mostra o interesse da gestão não exatamente alinhados com um bom retorno de longo prazo para o acionista. No primeiro momento pode até ser bom usar o caixa para dividendos, as pessoas gostam, mas para a empresa mesmo no longo prazo isso não é tão saudável. Em relação ao seu endividamento, a dívida bruta do acumulado dos últimos 12 meses está em 44 bi, com uma alavancagem consideravelmente alta, tanto no resultado trimestral, como já vimos, quanto no histórico completo dela. E para uma empresa que tem uma margem tão apertada quanto a Raízen, é algo mais relacionado ao setor, ter uma alavancagem alta é mais perigoso. E antes da gente ir para o checklist final, eu deixo a minha opinião sobre a Raízen. Se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui no canal, deixe seu like e se inscreve nele para você assim não perder nenhuma análise, ficar muito bem inteirado. Checklist, primeira coisa que nós analisamos é a governança corporativa. E a Raízen tem listagem no nível 2, no nível abaixo do novo mercado. Ela fez seu IPO só com ações preferenciais porque as ON estão ali só para enfeitar mesmo, tem zero para os acionistas minoritários. Free float total dela é muito baixo e atenção na remuneração dos executivos que vem aumentando. Assim, a priori está tranquilo frente aos lucros da Raízen por enquanto. Claro, excetuando no ano de 2020, que você pode ver aqui, foram bem mais altos. Segundo ponto que a gente olha é a lucratividade. Em termos de lucratividade, como a gente viu, ela gera muita receita e a margem líquida dela é muito baixa, fica em torno dos 1%. Não tanto pela empresa e sim pelo setor. Você pode ver que no caso dos postos mesmo, a maioria das pessoas faz o quê? Ela não vai abastecer naquele posto Shell, Ipiranga ou Petrobras porque ela vê a qualidade daquela gasolina. Ela vai lá porque ela realmente precisa e se ela vê um posto mais barato, ela simplesmente vai. Raramente as pessoas fazem isso. Aí realmente é uma guerra de preço, de eficiência operacional dentro das empresas desse setor e a margem fica muito apertada. Fora que o resultado financeiro passa, às vezes, aí a lucratividade vai lá embaixo também, como aconteceu nesse resultado trimestral. Terceiro ponto aqui é a geração de caixa operacional. Caminhou bem de 2021 para 2022, mas eles usaram grande parte para distribuir dividendos, o que eu já comentei agora há pouco, não achei isso bom em relação ao que a empresa fez. O negócio é acompanhando o caixa dela para ver se ela consegue dar uma recobrada, consegue melhorar e deixar ele mais constante. Terceiro ponto aqui, ou terceiro ou quarto, não sei, é o endividamento. Ele também está bem alto, já é considerado uma empresa assim, mais alavancada. Até 2021 ela estava até tranquila em relação ao seu endividamento, mas de 2022 para frente subiu muito essa relação. E eu sei que ela está focando em projetos, de investimentos, mas ainda assim é um ponto de atenção pela sua alavancagem atual que vem aumentando. Agora vamos à minha opinião pessoal. Depois dessa nossa análise da Raízen, em resumo, ela fez seu IPO só com PN, isso para mim é algo negativo. Free float muito baixo, é ruim também para os acionistas minoritários. A Cosan como controladora já teve alguns rolos ao longo do tempo, então no quesito governança ela desanima um pouco. Ela é uma empresa que se encontra no setor de margens baixas e você pode até ver que no acumulado dos últimos 12 meses, considerando esse terceiro TRI que a gente analisou agora, ela fechou em 244 bilhões de receita, mas o lucro foi apenas 156 milhões, que dá mais ou menos uma margem líquida de 0,1%, mas ela é uma empresa que vale o estudo. Se você acredita nela como empresa, nada impede de você escolher ela para seu investimento. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com as informações e quer acompanhar outras análises, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Um grande abraço e até nossa próxima análise.